Não, Suzana, estava a brincar. Ninguém se preocupa em perder pontos, que isso não é grave. Estava a brincar. Ainda por cima o erro foi meu, não é? Vão se habituando, ok? Vão se habituando a estas brincadeiras. Mas quando é sério, atenção. Ok? 5 minutos, não, 3 minutos e iniciamos. Que é para depois não dar para tarde. Ok? Vou repetir, aquilo do processamento é normal. Quando está muita gente a meter ao mesmo tempo. Saiam fora e entram outra vez e já está resolvido. Ok? Sim, 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 sim. Oh, Magda, pode limpa a cache. Limpa a cache abriste o Chrome, certo? Faz lá, limpeza da cache. Normalmente isso ajuda. Ou pode ser então da tua internet, percebes? Ok? E assim, eu acho que a minha não é, mas às vezes também pode acontecer. Sabem como é isto? Isto da internet, pois. Eu às vezes também tenho problemas com a 5G cá em casa. Por exemplo, se tiver a box ligada da televisão, a minha 5G é melhor ter normal do que 5G. Já vou ligar para nós. É normal. E às vezes já aconteceu, por exemplo, estarmos a ter aula e falhar a luz e ir abaixo. Portanto, isso também é uma das coisas de estarmos aqui online, não é? Mas já sabem, um pormenor ou outro, certo? Não é por aí que nós não vamos ajudar e não vamos fazer com que vocês, desde que percebam a aula, isso é o mais importante. Sim, sim, Luísa, já está tudo certo. É só inserir tudo normal, como eu disse, está bem? Acho que estão a perceber a mensagem. Como é óbvio, nós não podemos termos um polícia em cada casa de vocês, não é? E estar aí em cima para vos obrigar. Mas acho que depois os principais prejudicados também são vocês. Portanto, acho que já foi incutido essa responsabilidade que vocês têm que fazer a vossa parte. Portanto, depois quem quiser contornar e quem quiser fazer as coisas de maneira diferente, ok? Ok? Pronto, mas já sabem. E depois, no próximo módulo haverá gravações, portanto, torna-se mais fácil e já sabem, há o grupo do WhatsApp. Portanto, ainda ontem ajudei duas ou três meninas a entrar no grupo do WhatsApp que não tinham o correto ainda. Portanto, quem não estiver no turma de janeiro, manda mensagem que nós tentamos ajudar e colocar. Já sabem, depois é mandarem dúvidas. Porque a partir de agora, a partir de segunda-feira, os acessos é tudo pela Dropbox. Já não há links, só vai haver links às quintas-feiras, porque às quintas-feiras a aula é sempre livre. À segunda e terça, o único acesso que vocês vão ter às aulas é só para alunos, ok? Portanto, para convidados é só às quintas e o MSR, aula de ontem, aula 2, e vão ter que depois entrar diretamente pela Dropbox sempre, ok? Ok, vamos então só ver o que é que se passa aqui. Ok, não é nada de. Sim, Miriam. Já vou explicar isso tudo, ok? Já vou explicar o módulo seguinte. Aliás,
o que nós... Esta aula agora são 5 minutos. O que vamos perder é tempo, entre aspas, é explicar o módulo seguinte. Regras, ok? Tudo, para vocês não ficarem com dúvidas, ok? E se elas surgirem depois, também vamos estar em direto, é mais fácil vocês depois perguntarem. Portanto, são coisas que eu vou repetir, ok? Pronto. Para iniciarmos e terminarmos a aula rapidamente, como eu disse, são 5 minutos de aula. É algo que vai ficar falado aqui e que simplesmente depois, não obrigatoriamente, normalmente não é uma coisa que depois a gente fala durante a formação, ou seja, o módulo seguinte, que tem a ver com a mobilidade. E, sobretudo, a mobilidade sustentável. Eu acho que a partir do momento que nós falamos mobilidade e mobilidade sustentável, vocês já imaginaram mais ou menos o que é que nós vamos falar. É um problema da sociedade, ou seja, a sustentabilidade, que tem a ver com a poluição, tem a ver com a situação dos veículos elétricos, que estão cada vez mais a surgir, e de outro tipo de medidas que estão a surgir no nosso dia-a-dia, em que não podem, ok? Nós não podemos, não nos podem retirar o direito à mobilidade, somos livres, né? Segundo regras, cumprindo a sinalização, nós somos livres, nós podemos circular livremente por os diferentes espaços que temos, certo? Agora, podemos ter determinados comportamentos em que essa mobilidade seja feita de uma maneira mais sustentável. A inserção dos veículos elétricos é uma das situações, certo? Agora, existe muito para além desta situação dos veículos elétricos, porque lá está, nem toda a gente tem possibilidade de comprar um veículo elétrico. A utilização dos transportes públicos, sendo eles eficientes, que nem sempre acontece hoje em dia ainda, não é? Porque não há autocarros a deitar fumo, Deus me livre, ok? Mas é um dos procedimentos, é algo que eles incentivam, a utilização dos transportes públicos, e por isso é que vocês cada vez mais há o surgimento de parques de estacionamento nas periferias, ok? Fora das localidades, mas junto aos grandes centros, que é para nós deixarmos lá o veículo e a partir daí utilizarmos o transporte público, ou o metro, ou os autocarros da STCP, sendo eles sustentáveis, etc. Portanto, estão a acontecer muitas medidas para que haja, e obviamente tem tudo a ver com a poluição, ou seja, a diminuição da poluição. O aluguer das trotinetes, o aluguer de bicicletas nos centros das grandes cidades, certo? O fecho de algumas vias, deixem-me só aqui procurar, dentro das localidades, por exemplo, nesta imagem. Porque é que vocês acham que, por exemplo, na imagem, tanto na de cima, esquerda e direita, na da direita tem aqueles vasos e na da esquerda tem aqueles pinos? Aqueles pórticos. Para que é? É para quê? Para os veículos não estacionarem. Porque é que tem, nas imagens de cima, tem aqueles vasos, aquelas flores, aqueles vasos de flores e os outros têm aquele pórtico? É para o veículo não estacionar, para os veículos não estacionarem. Para nós estacionarmos o veículo, por exemplo, num parque e depois fazermos essa rua a pé para ir fazermos as nossas compras. Ok, nós temos que ter mobilidade, mas que ela seja feita de uma maneira sustentável. Em termos diretos e teóricos, para questões que vos possam saírem em testes, tem a ver com a situação de a maneira como conduzimos, a maneira como nós tratamos o nosso veículo, a maneira como se o levamos às revisões, certo? Tem uma importância nesta situação da poluição. Porque se formos, entre aspas, maus, tratarmos mal o nosso veículo, não é? Se o deixarmos andar ali, começa a gastar óleo a mais, começa a perder óleo, começa a gastar combustível a mais, certo? Isso vai fazer com que haja um aumento da poluição. E para nós é mau, porque depois quando formos compor, se calhar já nem tem combustível ou vamos gastar o dobro ou o triplo do dinheiro. Portanto, é só mesmo uma chamada de atenção nesta, que nós temos ou podemos ter comportamentos adequados a que haja, a que nós continuemos a ter esta mobilidade, mas esta mobilidade que seja feita de uma maneira sustentável. Estão a ser criados novos acessos por exemplo, a teatros e para pessoas de mobilidade reduzida, portanto, essas medidas
a formar-se passeios em quase tudo que há canto, ou seja, o espaço para o peão, ciclovias, certo? Então, tudo isso são medidas que estão a surgir para que haja essa tal mobilidade, mas que ela possa ser feita de uma maneira mais sustentável. Exatamente. Já há, por exemplo, é uma dos sinais que nós vamos ver, é dos sinais novos que nós vamos ver. Deixem-me só aqui buscar rapidamente para depois passarmos para a parte seguinte. Um dos sinais, porque se calhar há pessoas que têm livro e este sinal ainda não aparece lá, portanto é um sinal novo. Sinalização, onde é que está? Aqui, mais rápido, que aqui são menos. Aqui só tem mesmo os novos. Depois nós vamos ver uma. Vamos ver no geral. Ok. Por exemplo, conhecem este? Que torna-se um dos mais conhecidos e já há perguntas que saem sobre ele. Sabem o que é isto? Chama-se zona de coexistência. Quer dizer que é uma zona em que pode circular veículos, mas a uma velocidade reduzida, nunca superior a 20 km por hora. Aliás, é a pergunta de exame. Numa zona de coexistência não podemos exceder os 20 km por hora, onde os peões podem fazer joguinhos, onde a prioridade é do peão, e por isso é que os veículos podem circular, mas a uma velocidade muito reduzida. E já começam a existir nas grandes cidades esse tipo de ruas. É quase como assim como fecharem. Portanto, olha, reparem, olhem este sinal aqui de proibição, olha. Zona 0. Só é permitida a circulação de veículos com zero emissão de gases. Olhem esta. Via obrigatória para veículos que transportem 2 ou mais pessoas. Para que não aconteça, ou seja, vão criar uma via de trânsito, ok? Em que só pode, um veículo que transporte só uma pessoa não pode ir para lá, só pode ir quem transporta 2 ou mais. Porquê? Porque nós olhamos para esta imagem que está aqui e se calhar muitos dali até vão para o mesmo local, muitos que estão ali até vão para o mesmo sítio e até trabalham na mesma firma, mas cada um vai no seu carro. Ok? Está entendida esta mensagem? Sim? Anotem já aí, primeira palavra-chave, número 91. 91. 91. Ok? Em termos de formação, dou por terminada a formação do módulo de segurança rodoviária, mas atenção àquilo que eu vou falar a partir de agora. Porque é crucial e essencial que vocês fixem tudo o que eu vou dizer agora. Para não haver ninguém me disse nada, não fui informado de nada, ok? Atenção a estas regras. Se vocês cumprirem tudo direitinho, vocês não terão problemas nenhuns em relação à vossa formação. Ok? Calma que eu já vou já pôr isto direitinho. Vou também ligar o meu telemóvel para conseguir ver os vossos comentários. Só um bocadinho. Não precisam de escrever, é só estarem atentos. Eu vou mostrar, é só vocês estarem atentos, ok? Pronto. Para terminar, para ficarmos então com um módulo terminado, ok? Deixa-me ir agora aqui. Acho que já estão. Já conseguem ver aí Drivebox? Não. Esperem aí. Acho que vou ter que sair aqui do meu telemóvel. O meu ainda não está.
Já? Ok. Pronto, eu também já estou a conseguir ver. Muito bem. Primeira situação e primeira dúvida que vocês devem ter já. Eu vou entrar aqui no da Rita. No da Rita. Sim, no da Rita. Ok? Ela, entretanto, já está aí e já validou as outras aulas, de certeza absoluta. Portanto, ela tem tudo direitinho. Só lhe deve faltar esta. Reparem que já desapareceu a situação do contrato, porque, entretanto, eu já tive tempo e já lhe fui lá colocar o contrato. Portanto, já está tudo direitinho. Aceitar. Curso de código. Aulas. MSR. E, reparem, já está tudo direitinho. Agora, eu vou concluir a aula, portanto, vou dizer a segunda palavra-chave e vocês vão ver tudo direitinho, ok? Palavras. Portanto, eu já disse o 91, agora a segunda vai ser o 75. 75. Ok? Segunda palavra, aula 4. Quinta aula, a contar com a apresentação. Confirmar. Está correto. Aprovado. Não vão fazer isto agora, o que eu vou fazer agora a seguir. Depois, vocês olham para aí e temos aí a avaliação. A avaliação não é um teste. À meio-dia e 30, como vocês estão a ver aí, a única coisa que vocês têm que fazer é isto. Entram. Tem aqui um vídeo de 1 minuto. Eu só apenas vou dizer as duas palavras-chave. Portanto, ele está a demorar a carregar. A primeira... Estão a ver? Pronto. Chegou a altura de avaliar, que não há avaliação nenhuma, não há teste nenhum, não tenho que fazer teste nenhum. É só ouvirem este vídeo de 1 minuto. Eu vou dizer duas chaves, ok? Certo? E simplesmente o que vocês têm que fazer é ouvem as duas palavras-chave, chegam aqui em palavras, eu vou fazer, que é para vos mostrar o módulo seguinte, ok? Embora vou ter que vos mostrar noutro, mas só para vocês perceberem como é que isto fica, embora já vos tenha mostrado noutro, portanto eu vou terminar isto pela Rita. Depois podem ver, se quiserem ir apontando, estão a ver, estão atentos, podem apontar, mas depois podem ir lá ver o vídeo, ok? Está tudo igual, portanto, se quiserem apontar, podem apontar já. Se não, vão lá ver o vídeo só para também já terem noção. Confirmar. Certinho. Aprovado. O módulo fica feito. Não tem mal, Magda. É só ir lá, ok? O vídeo está lá. Como vocês viram, eu abri sem problema nenhum. Tenho um módulo, tenho um minuto e pouco, portanto é super rápido. Está terminado o módulo, aparece-vos a bandeirinha. Se não vos aparecer é porque falta alguma coisa, ok? Não tem mal, daqui a um bocado vais lá e vês. Agora atentos. A partir desse momento, vocês carregando no MCOM, vai-vos aparecer já todas as aulas que vocês vão ter. Todas as datas. Reparem, segunda-feira às 18h30, terça-feira 18h30, quinta-feira 18h30, sempre segundas, terças e quintas. O módulo vai ser composto por 11 aulas da unidade 1 e no final dessas 11 aulas vão ter uma avaliação que vai-vos avaliar as 11 primeiras aulas. Depois temos os restantes temas, unidade 2, unidade 3, unidade 3, unidade 3, tema 4 e 5 e tema 6. No final destas 17 aulas, vamos ter a avaliação 2, que vai avaliar desde a aula 12, a matéria dada da aula 12, com até a aula 17.
E depois temos a avaliação final. Atenção, estas avaliações são internas. Estas avaliações são internas. Ok? O que é que quer dizer são internas? Crazy. Tu tens que ouvir aquilo que eu te estou a dizer. Eu disse-te assim, não vás lá. Porque senão nem estás a fazer uma coisa, nem estás a ouvir o que eu estou a dizer. Depois vais dizer que ninguém te explicou. Certo? É só estarem atentos. Vocês já querem pôr outra vez... Eu ainda há bocado falei na carroça à frente dos bois. Vocês querem pôr a carroça à frente dos bois? Não tens que ouvir. Calma. Ouve só. Ouve até ao fim. Depois vais lá ter tempo. Porque se tiver alguma dificuldade após a aula, eu estou aqui para ajudar. Ok? Está entendido o que eu estou a dizer ou não? Agora é ouvir. Porque isto é importante, o que eu estou a dizer. Certo? Pronto. Estas avaliações que vocês estão a ver aqui são avaliações internas, não tem nada a ver com o exame teórico. Ok? O que eu estou a dizer agora, estas avaliações que tem aqui, e como vai haver, todas as aulas vão ter uma avaliação, que eu também vou explicar isso, são avaliações internas, não tem nada a ver com o vosso exame. O vosso exame depois é solicitado ao vosso gestor, a vossa gestora, a vossa escola de condução vai marcar o exame num centro oficial e vocês têm que deslocar aí a centro oficial para fazerem um exame teórico. Portanto, isto que está aqui dentro são tudo testes de treino, testes de avaliação internos, para nós e para vocês. Ok? Portanto, isto está tudo preparado para vocês fazerem isto tudo direitinho. Primeira situação muito importante. Ok? Estão a ver aqui a data da avaliação final? 17/2. Ou seja, a correr tudo bem, vocês fazendo as aulinhas direitinhas, no dia 17/2 têm a vossa avaliação final. Até 5 dias após, no mínimo, nós normalmente damos 6 ou 7, mas nós dizemos sempre, no mínimo 5 dias. Ou seja, 18, 19, 20, 21, 22. Até dia 22 de fevereiro, vocês têm que ter um módulo concluído. Até dia 22 de fevereiro. Reparem, nós estamos a 6 de janeiro. Olhem os dias que vocês têm para fazer as aulas. Até tal dia 22, 17, 18, 19, 20, 21, 22, tem que ter tudo concluído. Agora perguntam assim, e se eu não tiver? Simplesmente o que acontece, após essa data, vocês vão tentarem entrar no MCOM, no módulo comum, aparece-nos uma mensagem a dizer assim, 15 dias, 10 euros. E vocês pagam 10 euros e têm mais 15 dias para fazer. Quero mais 30 dias. Pagam 20 euros e dá-vos 30 dias. Mas atenção, isto só acontece naquele dia 22, isto só fecha se vocês não tiverem concluído. Porque quem concluiu até aquela data, nem que demore 1 mês, 2 meses, 3 meses a ir a código, está feito, podem sempre rever e fazer teste e fazerem o que vos apetecer. A partir do momento que vocês concluem um módulo, as aulas ficam sempre libertas para sempre para vocês reverem e não reverem. A única coisa que acontece é, se não fizerem, se não concluírem até aquele prazo, é que vos aparece uma mensagem para... É que precisam de mais tempo, pagam mais tempo. Mas lá está, 10 euros dá-vos mais 15 dias. Imagina que vocês têm 4 aulas por fazer. Pagam 10 euros, têm 15 dias para fazerem 4 aulas. Ou 5 aulas, ou 6 aulas. As que tiverem. Isto normalmente acontece a 4 ou a 5. Em 30 ou 40 acontece a 4 ou a 5. Mas acontece. E por isso é que eu estou a dizer, estejam aí atentos e ouçam aquilo que eu estou a dizer, que é para não haver problemas. Está entendido isto? Perceberam o que eu estou a dizer até agora? Sim? Pronto. Mas só não faz quem não quiser. Pronto. Agora, 1h30, 6h30 às 8, 1h30. Depois, não se esqueçam que tem, que é isto que eu vou mostrar agora. Ele não me vai deixar entrar. Estão a ver aqui?
porque já fizemos uma aula hoje, ele já não me deixa. Que é o que vai acontecer sempre que vocês tentem fazer uma aula. Por exemplo, imagina que há um aluno que se lembra, ok, falta uma semana para terminar, eu vou fazer as aulas todas. Não vai fazer. Só deixa fazer uma por dia. Só vos vai deixar fazer uma aula por dia. Portanto, imaginem que vocês chegam a terça-feira, por exemplo, está aqui, entram, estão em direto na aula, não fizeram a aula de segunda. Ok? Não fizeram a aula de segunda, não puderam estar em direto, não foi colocada a gravação, certo? Então, não fizeram a aula de segunda. Ele na terça-feira deixa-vos fazer na mesma a de terça-feira, porque a aula é em direto. Vocês entram, se carregam aqui, no dia 9, na terça-feira, vocês entrando aqui às 18h30, okay? Carregam às 18h30, vai lá ter a aula para vocês. Vocês entram em direto comigo, recolhem as palavras-chave, fazem os testes de treino, fazem a avaliação, passaram, a aula fica feita mesmo que vocês não tenham feito a aula 1. Mesmo que vocês não tenham feito a aula 1, porque não puderam estar. Na quarta-feira, como não há aula, o que é que vocês fazem? Entram na aula 1, veem o vídeo da aula 1 e completam a aula 1. Ok? Porque às vezes pode acontecer. Imagina que não puderam na segunda nem na terça. Chegam a quarta, só podem fazer a aula 1. Ou fazem a aula 1. Mas se forem entrar na aula 2, ele vai dizer que já fizeram a aula 1, já não vos deixa. Estão a entender? Ele só vos deixa fazer uma aula por dia. Pois o quê, Luísa? Pois há a sexta, ao sábado, ao domingo. Pronto. E há outro segredo. Outro segredo. Anotem. Imaginem que vocês... Calma, Adriana. Já explico isso. Ok? Imaginem que vocês... Ok? Certo? Na terça-feira não fizeram a aula 1. Ok? Na terça-feira não fizeram a aula 1. Ok? A aula 2 é só às 18h30. Se vocês entrarem de manhã na aula 1 e estiver lá a gravação, vocês podem ver a gravação, podem concluir a aula, ok? E ele ao fim da tarde deixa-vos na mesma fazer a aula que está marcada para esse dia. Ou seja, nos dias que há aulas marcadas, vocês conseguem sempre fazer uma aula que possam terem atrasado e a aula desse dia. Entenderam o que eu estou a dizer? Ele deixa-vos fazer duas. É um segredo nosso. Mas primeiro tem que fazer uma atrasada de manhã e ao fim da tarde têm que assistir em direto e concluírem até à meia-noite. Entenderam isso? Está entendido? Portanto, que é para vocês dizerem, eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer a 5 porque não fiz a 1, ou a 2, ou a 3. Não. A 5, se vocês... Imaginem que vocês não fizeram nem a 1, nem a 2, nem a 3, nem a 4. Não fizeram. Não tiveram oportunidade, ainda não fizeram. Se no dia 16 vocês entrarem na aula 5, ele deixa-vos fazer a aula 5. Às 18h30 têm que estar em direto comigo. Ou seja, imaginem que nesse dia conseguem, estão livres o dia todo e não fizeram nenhuma aula. Então podem fazer a 1 e podem fazer a 5. É claro que eu vou estar com vocês em direto. Sempre que surja dúvidas, ou antes de começar a aula, ou no final da aula, eu fico sempre mais um bocadinho e vou-vos dando auxílio a isto. O vosso gestor, se vocês começarem aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5 e vocês não fizerem, o vosso gestor vai-vos mandar uma mensagem a perguntar se vocês precisam de ajuda. Não tem que concluir até à meia-noite. Aliás, eu disse, Luísa, repara, dia 1, aula 1, eu disse que tu podias fazê-la no dia 16. O único limite que vocês têm que fazer é o tal limite final, o tal 22. Ok? Não há um limite para vocês fazerem a aula. Não é, a aula é hoje, tem que a concluir. Não. Aliás, quem for ver por gravação, a gravação nunca vai ficar pronta nesse mesmo dia. Ou assiste em direto ou vai ter que esperar pela gravação. Então, não há limite para vocês fazerem cada aula ou por exemplo, a avaliação final diz aqui que é no dia 17/2. Não. Vocês podem fazê-la no dia 22. Ok? Portanto, não há um limite
para vocês fazerem a aula dia a dia. Existe por isso é que podem fazer aulas à quarta, podem fazer aulas ao sábado, podem fazer aulas ao domingo. Ok? Só podem fora do dia das aulas, só podem fazer uma. Não, Juliana. Não, é só esperar que seja colocado as gravações e vais fazendo as aulas pelas gravações. Ok? Lá está, se calhar vais ter que fazer aulas ao sábado e ao domingo, não é? Imagina que não assististe nem na segunda nem na terça. Na quarta já tens a gravação da 1, na quarta fazes a aula 1. Na quinta, se quiseres fazer a aula 2 e a aula 3, podes fazer, mas imagina que só consegues fazer uma, porque não consegues fazer a aula em direto, faz só a 2. Na sexta fazes a 3. Ou seja, não conseguiste assistir em direto, mas foste repondo por gravações, foste repondo as aulas em outros dias. Ok? Certo? E por isso é que nós damos sempre mais uma semana, normalmente, eu digo 5 dias, que é para vocês contarem 5. Às vezes até damos 7 ou 8 dias. Ou seja, estamos a ver 17, se calhar vai até dia 25. Mas atenção, eu não estou a... No mínimo são 5 dias. Pelo menos até dia 22. Ela está aberta de certeza absoluta. A partir desse dia, já não assumo a responsabilidade, pode já estar fechado. Normalmente ainda damos mais um ou 2 dias. Está entendida esta parte? Estes prazos são muito importantes. E só existe um prazo. Ok? Um prazo. Mas a própria plataforma diz, reparem, eu fiz hoje uma aula, carreguei aqui e ele não me deixa entrar. Portanto, a própria plataforma, se vocês carregarem numa aula, imaginem que vocês chegam à quarta-feira, e não fizeram nem a aula 1, nem a aula 2. Se carregarem a aula 2, ele vai dizer, faça a primeira aula 1. Porque quando vocês fizerem as aulas em dias diferentes, eles pedem sequência, pedem 1, 2, 3, ok? Quarta-feira não há aula nenhuma marcada. Vocês não fizeram a 1, não fizeram a 2, na quarta-feira primeiro tem que fazer a 1. Se carregarem na 2, ele vai-vos dizer, faça a primeira aula 1. A própria Drivebox dá-vos todas as indicações. É só para vocês não ficarem surpreendidos quando vos aparecer a mensagem. Professor, eu estou a tentar fazer esta aula, mas está-me a dizer que eu não consigo. Eu vou entrar e vou verificar. E vou explicar, vou dizer, olha, não consegues porque estás a tentar fazer a aula 3 e ainda não fizeste a 2. Por exemplo. Ok? Mas a própria Drivebox aparece logo, assim como aparece aqui, olha, limite diário, vai-vos aparecer a mensagem correspectiva a dizer o porquê que não me está a deixar fazer. Tá? Mas há mais. Não acabamos. Ok? Está percebida esta parte? Sim? Pronto. Tudo isto que eu vos estou a explicar é para não haver... E acreditem, isto é para vos incentivar ao estudo. Certo? Pronto. Outra coisa que alguém há bocado perguntou, as palavras-chave, obviamente, a gravação é uma gravação da aula que eu vou dar em direto na segunda-feira às 18h30, eu vou dar uma aula em direto. Ok? Na segunda-feira às 18h30 eu vou dar uma aula em direto. Vai ser feita essa gravação dessa aula, ok? E vai ser lá colocada a gravação. Obviamente, no meio do vídeo vai estar lá as chaves como... É uma gravação da aula integral, então está lá tudo direitinho. E por gravação as chaves são as mesmas, é tudo igual, como é óbvio. Ok? Está entendido isto? Pronto, vou terminar aqui e vou utilizar a outra que utilizei ontem de um colega vosso que já está até no módulo e-condução. Já agora para vos explicar, vou entrar aqui, mais uma vez, curso de código, aulas, MCOM, ok? Como veem ele já terminou, tudo direitinho, já tenho as tacinhas nas aulas todas, ok? Eu daqui a um bocado vou ver se procuro um que não tenha a aprovação delas todas, que ainda esteja, por exemplo, da turma de dezembro. Pronto, o que é que eu quero explicar agora aqui? Vocês entram então numa aula e quando entram numa aula aparece-vos isto. É claro que no vosso caso não vai aparecer aprovado, vai aparecer palavras, claro, porque a aula está por fazer, certo? Se for em direto, então às 18h30, aqui onde diz abrir videoaula, vai, como vos apareceu hoje, quem já entrou pela Drivebox, vai ver online, ou seja, abrir link. Abrem o link e entram em direto às 18h30. Ok? A aula, enquanto a aula estiver a durar, quem chegar aqui à Drivebox e entrar, consegue entrar no link.
A partir do momento que a aula termina, o que vai aparecer aqui é não existe informação sobre a aula. Quando for colocada a gravação, vai aparecer o que está aqui. Abrir vídeo aula. Vocês carregam e vai-vos aparecer o vídeo da aula. Começam a ver a aula direitinha, começam a fazer tratamentos, começam a registar, registam as palavras-chave. São... E atenção a uma coisa. Não andem com o vídeo para a frente ou para trás, que isso vai... Depois bloqueia-vos isto tudo. Portanto, tentem ver o vídeo direitinho, para não saltar matéria também, para o vosso bem. Estou-vos a dar os conselhos. Depois, olha, reparem, o início da aula é a mesma história que nós falámos. Olha. Ó, o tal desenho. Então, está aqui tudo direitinho. Olha. Pronto, bem tudo direitinho e tal. Pronto, isto já é uma parte que ainda não falámos. Ok? Concluíram a aula, registaram as palavras-chave. Vocês até têm aqui a explicação. Olha, se vocês forem aqui ao resumo, tem aqui os passos que devem cumprir. Tem os objetivos da aula e depois tem leia o resumo. Se tiver algum PDF, nós avisamos. Assista ao vídeo aula. Aponte as palavras-chave. Ok? Depois, faça a leitura, que é aquilo que alguém me perguntou há bocado. E testes de treino? E testes de treino? Atenção, vocês, os testes, a partir de segunda-feira, os testes são feitos aqui. Cada aula tem os testes respectivos da aula. Não façam testes aqui, que é, vou pôr aqui, pronto, isto às vezes acontece. Já ontem alguém se queixou que às vezes ao voltar para trás isto tudo desaparece. Olha, reparem, curso de código. Estes testes aqui que vocês estão a ver aqui são para vocês fazerem, que são testes normais, teste normal, teste de marketing, são para vocês fazerem depois de concluírem todos os módulos e enquanto estiverem à espera de exame. Ok? Portanto, agora, acho que foi a Adriana que falou, aula MCOM 01 está aqui. Estes testes é que vocês têm que praticar. Ou seja, vocês terminam a aula, podem ler e devem ler estas perguntas, que são perguntas já feitas. Ou seja, neste tema existem 56 perguntas, que estão aqui todas, feitas já. Feitas e respondidas. Se forem fazer testes de treino e quando forem fazer a avaliação, porque todas as aulas vão ter uma avaliação, por isso é que eu disse que ainda havia mais. Ok? Vou repetir. Esperem aí. Entras na aula, ok, Tiago? E depois, no próprio ecrã da aula, tens aqui os testes que tens que fazer. Portanto, é aqui que vocês agora, aula a aula, estão na aula 1, fazem testes sobre a aula 1. Estão na aula 2, vão fazer testes da aula 2. Está sempre aqui os testes todos. Tudo. Tudo que se vos possa sair deste tema dado na aula, em exames, está aqui. Estão todas as perguntas aqui já feitas. E depois tens o teste que vais abrir. Eu vou abrir aqui um, que é para não prejudicar muito o Odair. Teste de treino. E está aqui. Olha, a condução defensiva. Falamos ou não falamos? Crazy. Como é que tu queres fazer uma avaliação? Porque depois de tu meteres as palavras-chave, a aula não vai ficar feita. Tu vais fazer um teste, vais ter que fazer um teste de 30 perguntas que tens que passar para a aula estar concluída. É que não é só ver a aula, agora não vai ser só ver a aula, ok? E meteres as palavras-chave como foi até agora. Exatamente. Vais ter que fazer um teste específico e para não reprovares, porque se reprovares nesse teste, que era isso que eu ia explicar a seguir, se reprovares nesse teste de avaliação da aula, a plataforma durante 48 horas bloqueia-te e tu não podes voltar a repetir a aula 1. Podes continuar as aulas seguintes. Podes fazer a 2 na terça-feira, podes fazer a 3 na quinta-feira, mas essa aula fica-te bloqueada 48 horas. Quer dizer que tu não estás preparada nessa matéria. Ela própria não te deixa fazer novamente. Portanto, vocês carregando na avaliação, têm que fazer o teste e passar. Se não passarem, isso bloqueia.
Sabem porque é que isso acontece? Se vocês forem a uma aula presencial sobre sinalização, ok? E não perceberam a aula, deram a aula e não conseguiram perceber a aula, tiveram com dúvidas. Quando é que essa aula vão voltar a dar na escola? Imaginem presencial. Vocês foram a uma aula ao fim da tarde e tiveram sinais. Quando é que se calhar só na semana seguinte, Yara? Sim, mas ao fim de 48 horas desbloqueia, voltas a poder repetir outra vez. Mas se vocês forem a um presencial, não perceberam aquela aula, quando é que o professor vai dar novamente aquela aula? Vai ser ao outro dia? Não, a formação continua. Se calhar só para a semana é que vão voltar a repetir essa aula. Aqui, obriga-vos a repetir a aula após 48 horas. Não é repetir a aula, é fazerem novamente a avaliação. E se reprovarem, voltam a bloquear 48 horas. Que não é o que nós queremos. Por isso é que a pergunta que tu fizeste, Crazy, os testes são obrigatórios? São obrigatórios porquê? Tu vês a aula, fazes um teste, passaste de treino, porque o teste de treino não bloqueia. Tu reprovas, voltas a fazer, podem fazer 50 mil testes. Fazemos 4 ou 5, passamos nos 4 ou 5, ok. Então o que é que nós fazemos? Já agora, antes de terminar, não se esqueçam de selecionar a resposta certa, avançar para a frente, selecionam. Não se esqueçam, por exemplo, quando uma pergunta fica por fazer, reparem que a cor é diferente. Estão a ver ali a 3? Então verifiquem sempre se responderam às perguntas todas. A situação do Zoom, que eu já chamei atenção ontem, volto a chamar. Atenção que às vezes vocês entram e fica assim. Tem a ver com o vosso Zoom. Adequem o vosso Zoom à página. Ok? Sempre que terminem um teste, carreguem sempre. Isto também é importante. Finalizar. Fomos reprovados porque não respondemos. Portanto, olhem, por acaso à sorte acertei. À sorte consegui acertar. Esta não fiz. Acertei. Bom rever as perguntas que erraram. Professor, tenho dúvidas. Print, grupo do WhatsApp. Professor, eu não percebi a resposta a esta pergunta. Porque é que não é a que eu escolhi e é aquela. Pode-me explicar? Põe em print no grupo do WhatsApp, nós vamos explicar. Ok, eu passei testes, mas eu vou fazer o teste de treino. Carregam um teste de treino, voltam a fazer. Ok? Sentem-se preparados. Acho que estou fixe. Acho que já percebi esta matéria. Onde diz aprovado, diz palavras. Após vocês inserirem as palavras, em vez de aparecer a palavra aprovado, vai aparecer a palavra avaliação. Ok? Que é tal avaliação. Vocês carregam, abre um teste de 30 perguntas. Já sabem, 30 perguntas não podem errar mais do que 3. E façam o teste até ao fim. Se retrocederem, se chegarem cá em cima e retroceder, entram no teste, retrocedem, vai dar como reprovado. Não adianta vocês dizerem eu não fiz nada. Aliás, às vezes acontece, vocês fazem o teste todo, aparece-vos o resultado aprovado, que vocês passaram, ok? E depois fazem, em vez de saírem direitinho, finalizar, voltar e terminarem a sessão na Drybox, fazem retroceder, anulam a avaliação, mesmo aparecendo aprovado, anulam o que fizeram e o teste dá como reprovado. Portanto, não façam retroceder na página. Façam sempre. Entram no teste, põem finalizar, revêem, voltar, ok? E depois terminar a sessão. Não deixem aberto a Drybox. Terminem sempre a sessão. Estão a perceber isto? Exatamente, Leonor. A avaliação é só A avaliação é só uma. Se passares, a aula fica feita, podes passar para a aula seguinte. Teste de treino. Mediante... reparem, eu vou-vos dizer, normalmente na aula 1, porque é uma aula quase repetida a matéria, vocês fazem normalmente um teste de treino ou 2 e vão fazer a avaliação e passam. A aula 4, há alunos que empancam na aula 4, que é das aulas mais difíceis, ela é a aula mais reprovada. Há alunos que têm que fazer 20 ou 30 testes para passar na avaliação da aula 4. Estão a perceber? Portanto, vai haver aulas mais simples, outras mais complexas. Vai haver aulas em que vocês vão ter que fazer 2 ou 3 testes de treino, outros fazem só um, ok? E vai haver aulas em que vocês vão ter que fazer 10 ou 20 testes de treino. Há alunos que vão ter que fazer 2, há alunos que vão ter que fazer 5, há alunos que vão ter que fazer 6 ou 10.
Não se esqueçam, a aula só fica concluída quando só aparece aqui aprovado quando vocês metem as chaves e fazem essa avaliação. Ok? Os testes de treino são importantes para vocês preparados para a avaliação, porque se reprovarem na avaliação, não. Mudar para quê? Para inglês? Não. E sempre nós não conseguimos ainda. Sim, não dá. Diretamente não dá. Tu depois, no teste teórico, no exame, tu podes pedir tradutor. Podem traduzir a prova, ok? Mas acho que no teu caso não vai ser necessário. Tu falas bem português, certo? Estão a perceber o que eu estou a dizer ou não? Está percebido isto tudo? Isto é muito importante. Deixem-me ver se eu consigo ir aqui a um que vos consiga ver, dizer a parte da palavra. Bruno. Não sei se este. Deixem-me só ver este como é que está. Ok. Por exemplo, aqui o Cristiano. Como veem, ele está atrasado. Estão a ver? Ok. Reparem. Estão a ver aqui palavras? Pronto. Ele tem que ver a aula. Chegava aqui, mete as palavras e vai dizer, a seguir a dizer palavras, vai dizer avaliação. E ele tem que fazer a avaliação. Está entendido isto tudo? Pronto. Segunda-feira, eu ainda vou ficar aqui mais um bocadinho. Segunda-feira, às 18h30, estou com vocês. Portanto, se houver alguma dúvida, cá estarei para vos ajudar, obviamente. Início ou fim da aula. Nunca a meio da aula fazerem perguntas sobre a Drivebox, como é óbvio. Ok? Portanto, quem quiser e quem puder, 18h30, atenção, tem que entrar pela Drivebox. Não vai ser colocado link nenhum no grupo do WhatsApp. Portanto, entra curso de código, aulas, aula 1, só aparece às 18h30 ou 18h31. Quem entrar antes, vai aparecer não existe informação sobre a aula. Ok? Quem não puder estar em direto, vai entrando na Drivebox após o término da aula e verifica quando lá estiver a gravação, é só entrar e fazer o vídeo. Não há problema. Nós começamos sempre, damos sempre 10 minutos de tolerância e depois quem entrar mais tarde tenta recuperar a aula. Ok? Não é por 10 minutos ou qualquer coisa assim do género. Está bem? E depois também, se tiver alguma dúvida ou que não conseguiste ver da aula, podes ver depois, porque a gravação depois, obviamente, vai ficar disponível para todos. Portanto, quem assistiu em direto, depois, quando eu colocar a gravação na Drybox, todos os que assistiram a direto e os que não fizeram a aula vão ter acesso à gravação. Portanto, a gravação vai ficar sempre lá, na Drybox. Está bem? Pronto, qualquer dúvida estou aqui para ajudar ainda mais um bocadinho. Não vou dizer mais nada, não vou explicar mais nada, já está tudo explicado direitinho. Portanto, bom fim de semana para todos. Quem precisar, já sabem, temos o grupo do WhatsApp para vocês falarem connosco diretamente. Ok? Até segunda. Podem sair. Quem tiver alguma dúvida, pode ficar aí que eu falo mais um bocadinho, sem problema. Bom fim de semana, até segunda.